Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma aula importantíssima, vamos falar de um tema recente, um tema fresquinho que acabou de sair pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União trouxe uma decisão que para nós, estudantes da área do direito administrativo, se torna um novo paradigma, né? Para os gestores públicos, vocês que estão me assistindo aí, que trabalham nas prefeituras, nas câmaras municipais, nos órgãos públicos, de uma forma geral, fiquem atentos, porque esse vídeo vai trazer aí uma novidade de interpretação que merece uma atenção redobrada, tá certo? Então, eu gostaria que você ficasse atento aqui comigo até o final para que a gente pudesse aí ter o melhor aprendizado possível. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, dê um joinha aqui no canal, compartilhe as nossas informações, né? E quem tiver mais curiosidade, quiser aprender mais sobre licitações, agora de acordo com a Lei 14.133, que possa também acompanhar o link que eu vou deixar aqui no resumo aqui do nosso YouTube, para que você possa também se inscrever no nosso curso de licitações. É um curso que está fresquinho, com tudo aquilo que tem da Lei 14.133. Lembrando que o nosso curso tem 12 módulos, né? 12 módulos, ele vai desde o início da fase conceitual principiológica até a fase final dos processos licitatórios, ou seja, é um universo que nós estamos trabalhando aí com base na nova legislação. Portanto, fica aqui o meu convite para que você possa também se inscrever ainda hoje dentro do nosso curso de licitações com base na Lei 14.133. Mas voltando aqui então, sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Sobre o que nós vamos falar nesse nosso encontro de hoje, né? Hoje nós falaremos sobre esse acórdão do Tribunal de Contas da União, o acórdão 1958 de 2022. Este acórdão 1958 de 2022, ele traz algumas peculiaridades que eu gostaria de trazer aqui com vocês. Entre elas, dois pontos específicos do acórdão 1958 de 2022. Primeiro ponto que trata dessa questão. Ponto de partida. Nós sabemos, isso já é bem divulgado aí entre os estudantes do direito administrativo, que o erro, o agente público, ele só pode ser responsabilizado na figura quando caracterizado o erro grosseiro, o dolo ou a fraude, né? Isso porque tem previsão legal do artigo 28 da Lei de Introdução. Ou seja, o erro grosseiro, o dolo ou a fraude, uma vez caracterizado, ele pode ser ele pode responsabilizar aquele agente público. Pois bem, o que a lei, o que esse julgado, esse acórdão do Tribunal de Contas da União trouxe aqui para nós então? O acórdão do Tribunal de Contas, ele trouxe um ponto importantíssimo, que ele traz a seguinte redação. Ele fala assim, olha, quando se tratar de responsabilização financeira, ou seja, de ressarcimento ao erário público, não estará sujeito a esta conta, a essa organização, essa prática que o artigo 28 da LINDB coloca, não é que somente nos casos de erro, dolo ou fraude, erro grosseiro, dolo ou fraude. Quando se tratar de ressarcimento ao erário público, ou seja, devolução aos cofres públicos, o agente público estará sujeito ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que fala o 37, parágrafo 6º lá nas nossas aulas de responsabilidade civil? Fala que vai ser responsável, né, deve indenizar o Estado e o agente público sempre quando ele agir com dolo ou com culpa. Ou seja, o que diz então e qual que é a nova diretriz com base neste acordo? A diretriz com base neste acordo é muito clara no seguinte sentido, olha, daqui para frente o entendimento não se confunde, e é essa a mensagem que eu gostaria de levar para você. Não se confunde a figura do erro grosseiro para a responsabilidade administrativa daquele agente público. Então você é um engenheiro da prefeitura, faz um laudo equivocado, que por alguma culpa você faz um laudo que causou um prejuízo aos cofres públicos. Pois bem, administrativamente falando, você não vai poder ser responsável por isso. Por quê? Porque você não agiu com dolo, nem com erro grosseiro e muito menos com fraude. Você apenas foi omisso em algum determinado ponto e agiu com uma culpa ainda que não das mais graves. Tudo bem? Agora, para fins de indenização, para fins de devolução do dinheiro ao erário público, o ressarcimento ao erário público, por este entendimento, por este acordo, claramente me parece que estaria configurado aquele predisposto do artigo 37, parágrafo 6º, né? Ou seja,
que obriga este agente público que causou, seja por dolo, porque ele teve a intenção de praticar aquele erro, ou ainda por culpa, neste caso do engenheiro, que praticou por um desleixo profissional dele, né, e causou um prejuízo ao erário público, esse prejuízo ele deve ressarcir aos cofres públicos. Ora, aí você vai estar me perguntando assim, poxa, Leandro, então significa dizer que eu ouvia falar bastante sobre que agora o agente público ele não seria mais responsabilizado, salvo nos casos de erro grosseiro, dolo ou fraude, né? E agora ele vai ser responsabilizado para fins de ressarcimento, quando agir com culpa também, não vai ser mais somente necessário o dolo, mas a culpa também? Pois é, por este novo entendimento, me parece claro que o Tribunal de Contas adotou essa teoria. A teoria de que não se confunde, e essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, não se confunde a responsabilidade de devolução, de ressarcimento ao erário público com a responsabilidade administrativa para fins de responsabilização de PAD, sindicância e coisas desse tipo, né? Eu não posso ser responsabilizado administrativamente por culpa, mas se for, uma vez detectado que eu causei um prejuízo ao erário público, ainda que eu não seja responsabilizado administrativamente, eu posso ter que devolver o dinheiro ao erário público. Portanto, tomem muito cuidado, gestores públicos, tomem muito cuidado, vocês que estão aí na máquina pública, justamente no sentido de que vocês não podem trabalhar com essa margem de que somente erro grosseiro, dolo ou fraude seriam ensejadores de responsabilização da sua parte, tá? Tomem muito cuidado por se tratar de um entendimento recente que o Tribunal de Contas da União adotou e que, sem sombra de dúvida, vai acabar se lastreando, vai acabar permeando em todos os outros órgãos públicos, né? Então, com isso, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, passa a ter uma nova interpretação, passa a ter uma nova ideia daquilo que era a responsabilidade administrativa pura e simples, a responsabilidade civil do Estado, no 37, parágrafo 6º, com a responsabilidade administrativa daquele agente público que causou o prejuízo. Então, para aquele servidor, para aquele agente público que causou o prejuízo, ele tem que entender que eu posso desmembrar isso aqui em duas frentes, eu posso desmembrar em duas vias, e que essas duas vias serão aí, de fato, causadoras tanto de responsabilização na seara administrativa, nos casos, repetindo, erro, dolo ou erro grosseiro, dolo ou fraude, ou ainda do ressarcimento ao erário público, do ressarcimento da devolução aos cofres públicos, toda vez que causar sempre por motivo de dolo ou ainda de culpa. Então, vem entrando aqui o elemento subjetivo da culpa, né? A culpa, em sentido amplo, é aquela que eu não tenho intenção de fazer. Eu não tenho interesse em prejudicar ninguém, mas acabo realizando por alguma imprudência, alguma imperícia, enfim, alguma negligência na prática do meu ato. E aí, por conta disso, eu sou responsabilizado a devolver os prejuízos ali causados, tá bom? Então, com isso, eu queria passar esse entendimento recente, né, por pegar dois aspectos importantíssimos na seara do direito administrativo. Você pega aquela matéria que trata da responsabilidade civil do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º, e ao mesmo tempo você pega também a responsabilidade administrativa, daquela da qual não se confunde, que a LINDB coloca de forma clara no seu artigo 28, que não será responsabilizado a não ser nos casos de erro grosseiro, dolo ou fraude, tá? Então atenção, você que é servidor público que está me assistindo, eu sei que tem muita gente, muito servidor público que me assiste aí, então tome muito cuidado, né? Fiquem atentos com relação a esse dispositivo, porque traz aí uma novidade para vocês e que precisa ser compartilhado aqui conosco, tá bom? Não esquecendo mais uma vez, somente de quem tem interesse aí, né? Quem está acompanhando nossos vídeos, quem gosta do nosso canal, que se inscreva também no nosso curso de licitações. Nosso curso hoje já está espalhado em todo o Brasil, o curso realmente virou um sucesso e que eu fico muito feliz em poder ajudar todo mundo a poder estudar essas novas regras jurídicas que estão sendo inseridas no mercado. Lembrando que é um dos mercados mais promissores, eu gosto de falar bastante isso para as pessoas, né, para despertar isso em você. O mercado de compras públicas, de licitação, o governo, o poder público é o maior comprador do Brasil, é o mercado bilionário, ou seja,
você pode entrar numa fatia deste mercado que movimenta bilhões de reais em todo o Brasil. Portanto, se capacite, porque a partir de 1º de abril de 2023, logo ali, estamos chegando perto, né? Já vai ser obrigatório em todo o território nacional e, com certeza, aquele que estiver capacitado vai sair muito na frente daqueles que ainda estão, vão buscar a capacitação no segundo momento. Portanto, não perca tempo, saia na frente, você aí que está me assistindo, matricule-se no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo mais uma vez, tá certo? E que vocês possam aí ter um brilhante estudo, que eu possa ajudar vocês aí nessa mudança de vida, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.